Você está assistindo o programa Vida e Saúde, voltado ao dia a dia da cidadania, ciência, liberdade e expressão científica. Nesta semana, vamos tratar sobre o assunto cardiovascular, pré- e pós-cirúrgico hospitalar e também ações da saúde preventiva. O programa está sendo retransmitido ao vivo através do Zoom em nossos canais no Instagram, YouTube e na página da Universidade no Facebook. Hoje entrevistaremos o Dr. Michel Alau, médico, cardiologista e professor adjunto aposentado pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, com residência em 1975 e 76 e mestrado em 1980 e 1981 no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. É um privilégio tê-lo conosco e seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, Dr. Michel. Muito obrigado, é um prazer poder participar desse programa, trazendo algumas informações, participar de um debate que possa somar junto à comunidade informações numa área, que é a área da cardiologia, onde nós temos muitas vezes dúvidas, às vezes até dúvidas primárias. Eu estou à disposição, meu amigo Ronaldo, para trocar uma ideia com vocês, colocar algumas posições a respeito da nossa profissão, que eu exerço há 47 anos, com muito prazer, e gosto realmente de trazer informações à comunidade. Quais os cuidados básicos pré-cirúrgicos que são recomendados pelo protocolo hospitalar antes da cirurgia ou de qualquer outro procedimento cirúrgico naquele ambiente? Nós, na cardiologia, trabalhamos com dois procedimentos em salas, principalmente na hemodinâmica, que é uma sala de diagnóstico, né? Nós temos salas na Santa Casa da Beneficência, Hospital de Clínicas, e que nos remetem, depois, de acordo com os diagnósticos, para a sala cirúrgica. Não sou cirurgião, mas tenho centenas de pacientes operados, e até chegarmos à indicação cirúrgica, nós passamos por vários processos, vários passos, né? A gente, obviamente, não indica cirurgia a todos os pacientes. Os critérios são muito rígidos e com a maior segurança possível. Quando nós encaminhamos um paciente ao cirurgião, nós caminhamos em consenso, né? Discutimos o caso com os colegas, após feito o cateterismo cardíaco, e indicamos. Temos pacientes que já receberam marca-passo, que trocaram válvulas, implante de próteses, pacientes que fizeram cirurgia de revascularização miocárdica, implantação de pontes, e muitos pacientes que fizeram um procedimento chamado angioplastia, que também existe no nosso meio, felizmente, e que também é um processo em que a gente consegue abordar o problema de uma maneira bastante objetiva e melhorando a qualidade de vida dos pacientes, a expectativa de vida desses pacientes. Quando me formei em 1975, Ronaldo, nós não tínhamos praticamente nada disso. As medicações eram diferentes, os procedimentos eram diferentes, praticamente só o Instituto de Cardiologia realizava esses procedimentos. Hoje, felizmente, nós temos procedimentos nos grandes centros do Rio Grande do Sul, como Santa Maria, Bagé, Pelotas, Rio Grande, né, e vários locais, além de Porto Alegre, 7 ou 8 serviços em Porto Alegre, o que faz que nós tenhamos uma demanda muito grande para oferecer para os pacientes uma opção de tratamento. Há muitos anos atrás, a principal opção era o tratamento clínico. Hoje nós conseguimos, através da cirurgia, melhorar a qualidade de vida, a expectativa de vida dos pacientes. Nós vamos ouvir agora, Dr. Michel, uma parte do nosso trabalho de externas, onde um paciente seu relata para nós um problema que houve com ele alguns anos atrás e teve o atendimento através do seu consultório. Tudo bem? Oi, tudo bem. Você poderia participar de uma enquete que nós estamos realizando? Muito bem. Nós estamos fazendo um programa que trata sobre saúde. Estamos consultando a população, tentando localizar pessoas que, em algum momento em sua vida, tiveram problemas do coração.
Então, pergunto a você, você teve algum problema já com o coração? Sim, eu tive um problema sério em 1985. Mas o nome, por favor? Maria. Dona Maria. Me diga, Dona Maria, que problema foi que a senhora teve? Na realidade, eu fui hospitalizada por um médico. Ele achava que eu tinha um problema sério, mas não sabia qual, nem conseguia me provar. Eu fiz cerca de 50 exames no hospital, ninguém achou que eu tinha, sendo que o médico decidiu então que iria me operar de pedra na vesícula, porque pedra na vesícula não aparece em exame. E o que eu fiz? Fugi do hospital. Procurei o falecido doutor Braguinha, que imediatamente pediu que eu me dirigisse para fazer um raio-x. E quando eu voltei com o raio-x, ele levantou o raio-x e, mesmo sem ser cardiologista, se admirou que ninguém tinha encontrado o problema olhando todos os meus exames. Meu volume cardíaco estava imenso. E ele disse assim, eu não sei qual o teu problema, mas é um problema no coração. Procura um cardiologista agora. Isso era tipo 4 da tarde. E eu fiquei desesperada, porque estava próximo do feriado. E então eu lembrei do Dr. Michel Alão, que era já um conhecido do tempo da família. E procurei casualmente, ele estava na cidade, e me disse, vai imediatamente no hospital, que eu vou lá te procurar e te atender. E ele me atendeu, me examinou, e disse de cara que eu tinha pericardite, que é uma inflamação à volta do coração, entre o pericárdio e o coração. Perfeito. E houve alguma sequela posterior ou um tratamento? Não, sequela não, graças a Deus, mas foi um tratamento de certa forma um pouco longo, porque eu tive que fazer repouso, tive que diminuir o sal da alimentação, e essa função toda durou talvez uns 3, 4 meses, mas graças a Deus não ficou sequela nenhuma, e eu agradeço até hoje ao Dr. Michel Alão, ele está bem disso. Tá bom, Dona Maria. O programa agradece a sua atenção. Ok. E esperamos que para o futuro essa doença não retorne mais. Com certeza. Pericardite. Obrigada. Relato legal. Pericardite, na realidade, é uma inflamação do saco pericárdico, que é uma membrana que reveste o coração. A causa mais frequente é uma virose. Muitas vezes o paciente tem um quadro viral aparentemente comum, uma gripe, e aquele vírus acaba criando um anticorpo anti-saco pericárdico e causa uma inflamação nesse saco. E a dor realmente é o principal fator. As pessoas até imaginam que estão tendo uma crise anginosa, um infarto, um quadro anginoso, e na realidade é uma dor típica. E quando eu era professor, uma das aulas que eu dava era aula de pericardite, endocardite, e realmente é uma doença que às vezes ela é de alta resolução, ela é de autorresolução, mas é um quadro que assusta pela exuberância dos sintomas. Geralmente o paciente tem febre, dor importante, uma dor respiratório dependente. Muitas vezes o paciente pensa até que tem um problema respiratório, pulmonar, porque a dor, e também tem uma determinadas posições que o paciente assume do tórax que alivia os sintomas. E pode vir acompanhado de um quadro chamado derrame pericárdico. Quando é um derrame pequeno, ele tem uma alta resolutividade, ele desaparece. E quando é um derrame muito grande, ele tem que ser drenado, tem que fazer uma punção do saco pericárdico. Naquela época, eu tenho a impressão que nós não tínhamos aqui acesso ao ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame hoje de rotina e que a gente usa, eu indico no mínimo 5, 6 vezes por semana para os pacientes. Naquela época nós não tínhamos, então o quadro era radiológico, ausculta cardíaca e o quadro clínico do paciente. E fizemos o diagnóstico, não foi só este caso, tivemos vários casos de pericardite,
Uma das pericardites comuns é a pericardite do infarto. Paciente que faz infarto do miocárdio complicado por pericardite. Mas aí geralmente o paciente já está na UTI e a gente ouve o atrito pericárdico, né? E aquela dor que a gente pensa que ainda é a dor do infarto, na realidade é a dor da pericardite, que é quando roça um saco pericárdico no outro. O saco pericárdico ele tem duas facetas. Então ali começa a roçar um no outro e dá uma dor realmente muito importante. Às vezes é uma dor tão importante quanto a dor do infarto. Não é tão raro, felizmente a evolução é boa, é benigna. Depois de alguns dias, ou no máximo semanas, o paciente, se não houver o derrame pericárdico grande, o paciente se recupera. É uma doença de alta resolução. Mas foi legal lembrar desse caso, né? E às vezes o paciente tem uma dor no peito, e aí tu escuta o paciente, está com atrito, aí tu manda ele para a UTI, às vezes ele chega na UTI e já desapareceu o atrito. É muito passageiro, às vezes, o quadro. Claro, o grau do problema é variável, dependendo da causa e do paciente. Pacientes que já têm, nós temos pericardite por várias causas, pericardite tuberculosa, pericardite viral, pericardite pós-infarto. Então, pericardite tem inúmeras causas, mas geralmente a gente chega ao diagnóstico. Pacientes que têm linfoma, por exemplo, que é um tumor torácico, ele pode cursar com pericardite por linfoma, que é um câncer, né, de tórax, mas não é a causa mais comum. A causa mais comum é a infecciosa, pericardite viral, felizmente. Gostaria que o professor falasse um pouco para nós sobre qual a prevalência da hipertensão arterial e suas características clínicas. Ronaldo, a despeito de todo o avanço em termos de terapêutica e tecnologia, hoje nós temos muitos exames que nos dão suporte para que a gente possa fazer um diagnóstico da hipertensão e das suas consequências. O problema da hipertensão é que ela é uma doença silenciosa e traiçoeira. Muitos pacientes chegam no consultório já com a doença, com as suas repercussões avançadas, a cardiopatia hipertensiva. Como sendo uma doença silenciosa, infelizmente as pessoas não têm o hábito de medir a pressão. Já se criaram grupos de hipertensão nas várias unidades básicas de saúde, mas o que falta mesmo é esclarecimento público, né? A hipertensão ainda é um grande desafio, porque é uma das grandes causas de morbidade e mortalidade. E o tratamento geralmente é simples. É que muitas vezes o paciente já chega com a doença avançada, né? Eu atendo muitos pacientes que já estão... Eu olho, às vezes, o paciente está lá na sala se vestindo para entrar no consultório, eu olho o eletro e digo, esse paciente, primeira consulta, esse paciente aqui é hipertenso. Pelo eletro já pode ter uma ideia, né? Aí tu vai ver a história dele. O que eles contam? Doutor, eu tive uma dor de cabeça. A dor de cabeça não é o sintoma mais frequente da hipertensão, mas é o sintoma mais aliado do paciente. Ele é aliado do paciente. Ele leva o paciente a consultar e descobrir que tem hipertensão. Então, a dor de cabeça não é o sintoma, a não ser na crise hipertensiva severa, o paciente que faça lá 28 por 18 de pressão, então ele pode ter o que se chama de encefalopatia hipertensiva e ter dor de cabeça, ter uma cefaleia importante, distúrbio de visão, tonturas e até AVCs hemorrágicos. Mas, felizmente, a maior parte dos pacientes, eles chegam ainda num período da doença que a gente pode tentar mudar o curso da doença. Mas o grande desafio, desde que eu me formei em 74, é a aderência ao tratamento. Em 1975, 76, no Instituto de Cardiologia, nós usávamos drogas. Os pacientes tinham que usar 4 a 5 vezes por dia. A vida média dos medicamentos era muito curta. Então, o que os laboratórios começaram a fazer? Começaram a planejar e descobrir medicamentos que faziam com que a meia-vida aumentasse. Passava a tomar de 8 em 8 horas, depois de 12 em 12 horas, e hoje nós temos a monoterapia. Pacientes que tomam uma medicação por dia, um comprimido por dia, que geralmente controla a pressão. Aí a aderência ao tratamento é muito maior. Tem pessoas que realmente têm que gastar tempo na consulta para explicar para o paciente todos os riscos da hipertensão, porque é muito fácil medir a pressão e dizer, olha, você está com a pressão alta, toma isso aqui e pronto. Não, tu tem que explicar para o paciente, por ser uma doença silenciosa, que ela pode trazer danos aos rins, ao coração e ao sistema nervoso central,
causando insuficiência cardíaca por dilatação do coração, acidente vascular cerebral, por aumento da pressão no cérebro e, principalmente, infelizmente, nós temos muitos jovens, principalmente, pessoas de meia idade que acabam na hemodiálise porque não fizeram o diagnóstico precoce, prematuramente. E realmente elas acabam tendo insuficiência renal crônica e aí o tratamento passa a ser paliativo. E muitos pacientes ficam na fila de espera aguardando transplante renal, que é uma coisa que poderia ter sido evitada se a pessoa tivesse feito a prevenção e a aferição da pressão arterial. Eu estimulo muitos pacientes, é o que nós chamamos de medida ambulatorial da pressão arterial. Estimular os pacientes a terem um aparelho de pressão, e eu sempre peço que eles levem um aparelho ao consultório, para comparar com os meus aparelhos, que eu tenho 3 aparelhos no consultório, eu não meço em um aparelho só, e meço junto com o paciente e ensino ele a medir a pressão, porque ele também pode medir a pressão de seus familiares, e assim a gente faz uma rede de prevenção, né, ajudando as pessoas a entenderem este problema que é de altíssima prevalência, infelizmente ainda, apesar de todas as informações que nós temos hoje, ainda nós temos muitas pessoas que morrem das consequências da hipertensão e que não precisavam nem adoecer cronicamente, muito menos vir a morrer por isso. Então, o que falta são programas do governo federal, estadual e municipal. Eles tentam fazer isso, mas não fazem com a intensidade necessária, de fazer com que as pessoas realmente cheguem a elas a informação, as informações principalmente, sobre a maneira de diagnosticar, tratar e prevenir a hipertensão. Para teres uma ideia, o inimigo número 1 da pressão é o sal. Aí as pessoas dizem, doutor, eu não uso sal. Sim, tu não usa o sal, aquele pozinho. Aí eu começo a dizer, mas tu usa presunto, queijo, mortadela, linguiça, salsicha, salsichão, caldo de carne, caldo de galinha. Está generalizado, né? Sazon. Eu uso, doutor. Então, tu usa muito sal. Entendeu? As pessoas pensam assim, vou reduzir o sal da comida. Então, eles reduzem o cloreto de sódio liofilizado, aquele pó. Só que o sal embutido é o pior de todos, porque tu tem sal embutido em água mineral, tem sal embutido em refrigerante, tem sal embutido em quase todos os alimentos. Infelizmente, o sódio é um grande conservante dos alimentos. As indústrias usam o sódio para manter os alimentos nas prateleiras sem que eles tenham perda da validade de funcionamento de atividade. Então, na realidade, tudo isso tem que ser conversado com o paciente. Tu não pode, assim, tu tem que esgotar o assunto e orientar. Eu sou uma pessoa que eu faço questão que o paciente sempre vá acompanhado de um parente, porque porque eu gosto que a família toda escute, né? Muitas vezes o paciente não sabe, o paciente vem de fora, assim, da zona rural, não tem informação e não sabe lidar com as informações. Então a informação tem que ser para a família, porque toda a família vai se beneficiar. Então no meu consultório tem lá mais 4 lugares para familiares. É uma festa, porque se tu fizer uma consulta sozinha com o teu paciente, a consulta é muito mais rápida. Então, se tu quiser um VaptVupt, assim, não, familiares eu não preciso que entre no consultório. Eu não, eu faço questão de ouvir os familiares, porque a gente vai conhecer os hábitos da família. Os hábitos, as pessoas dizem, meu pai morreu do coração. Bom, teu pai morreu do coração, tudo bem. Mas ele fumava? Ele fumava. Tinha diabetes? Tinha pressão alta? Tinha. E tu tens? Não tem nada disso. Então, a tua história familiar não é importante. A história familiar só é importante quando os hábitos e os costumes, os hábitos alimentares são os mesmos de todos os familiares. Muita coisa que a gente pode realmente conversar e trazer à população em geral nas informações. Basta ter boa vontade para que isso aconteça. E que se gaste, entre aspas, o tempo necessário. Eu atendo 5, 6 pacientes em 5, 6 horas. Eu não tenho pressa. Eu costumo dizer para os pacientes que eu pretendo viver só até os 110 anos, então não tem pressa. Não sou mais professor, abandonei a política, né? Não tenho mais atividade, a não ser no meu consultório à tarde. Então, quando eu entro lá, eu me desligo do mundo. O meu mundo é ali dentro daquelas 4 paredes. E é ali que eu me concentro. E eu acho que tem que ser assim. Que bom se fosse sempre assim, né? Com certeza. Sempre foi. É que hoje as pessoas vivem num mundo muito louco, né? As pessoas têm 4, 5 empregos,
está sentado ali pensando já no próximo emprego que tu vai pegar ali o plantão e não sei o que mais, vai sair dele, vai para o hospital, e a gente já tem o chamado. Bom, hoje tu tem um apoio logístico para as urgências muito bom em Pelotas. A questão da SAMU, das UPAs, das UBAs, pronto-socorro, apesar de todas as dificuldades, pronto-socorro ajuda e salva muita gente. Quais, doutor Michel, as repercussões cardiológicas e neurológicas também, e sistêmicas, inclusive, que a SARS-CoV está deixando para a população mundial? Ronaldo, essa é uma doença relativamente nova, né? O H1N1, por exemplo, ela existia há muito tempo atrás, depois voltou no final da década de 90. Para teres uma ideia, H1N1 não houve essa repercussão que teve essa pandemia do SARS-CoV. Mas eu, particularmente, perdi uma prima no México. Uma das primeiras pessoas a morrer no México, uma prima irmã, pelo H1N1. E no Covid eu não tive nenhum familiar que tenha vindo ao óbito. Só para exercitar um pouco o raciocínio de que as pandemias elas são diferentes. Logo que iniciou a pandemia, meus pacientes me ligavam: doutor, eu quero usar ivermectina e não sei o que mais. Eu digo: olha, eu não prescrevo. Por quê? Eu não prescrevo porque eu não tenho convicção, eu não usei, porque eu não tinha conhecimento e não tenho conhecimento suficiente que me dê embasamento de eu poder prescrever para um paciente com segurança. Então, existe o livre-arbítrio, né? Eu fui muito sincero com meus pacientes. Eu acho que até espalhou, não vai doutor Michel que ele não dá receita. Não dei, não dou porque eu não tenho. Se eu tivesse convicção, eu teria usado. Eu fiz as 4 vacinas, as 13, mais aquela do H1N1. Eu fiz 5, 6 exames, estou absolutamente normal, não fui acometido pela doença. Continuei atendendo o meu consultório com todos os cuidados. Então, cuidando de todos os protocolos, a gente conseguiu atender. Uma pergunta que eu faço a todos os pacientes que eu atendi desde essa pandemia, faço a todos, geralmente vêm familiares, se eles têm alguém que foi acometido pela Covid. Um número muito grande de pessoas, famílias inteiras, aqui na zona rural. Eu pergunto, claro, alguns perderam parentes, alguns tiveram pequenos sintomas, alguns internaram e tiveram alta, ficaram em observação. Então, existem todos os espectros de acometimento da doença. Essa doença não é muito conhecida, mas ela é uma doença que atinge os vasos do nosso organismo. Os vasos. Eu me lembro que no início, a primeira coisa que se preconizava era o uso de anticoagulantes. Por quê? Porque existia a tendência das pessoas fazerem microembolismos. Com relação ao sistema nervoso central, isso eu também pergunto às pessoas que tiveram. Muitas pessoas tiveram, depois da Covid, problemas de memória. Existe um estudo que 92% das pessoas que tiveram Covid grave, ou severa, tiveram distúrbios de memória, de comportamento e que não conseguem, às vezes trocam palavras. Eu faço esses testes todos com os pacientes. Os pacientes acabam tendo alterações que ele não tinha antes. E eles dizem: doutor, eu não tinha nada disso antes. Com relação ao coração, se comporta como qualquer virose. Nós temos as miocardites virais. O que é? É uma agressão de um vírus, qualquer vírus, inclusive o vírus da gripe comum, criando um anticorpo que vai agredir o músculo do coração. Só para citar um caso muito interessante, eu tive muitos casos, mas esse eu tive que até ter que brincar, né? O paciente, eu vou brincar com o desfecho da história. É um rapaz jaguarão, que eu não vou identificar, de 26 anos, um guri com 110 quilos, enorme, com 1,90m, quase, jogava basquete. E aí ele me entrou no consultório, com o pai dele, eu nunca tinha visto ele, marcou a consulta, foi no consultório, um menino completamente inchado, da cabeça aos pés, e com uma falta de ar violenta. E aí eu conversei com ele. Se tivesse alguma virose, tive uma gripe violenta, doutor, faz 3 semanas. Então ele teve a virose, ele jogava basquete até um mês atrás. Ele teve uma virose, teve uma miocardite viral
que agrediu o músculo cardíaco e fez com que o músculo cardíaco dele se dilatasse subitamente e apresentou um quadro chamado de miocardiopatia dilatada. Como ele era um paciente virgem de tratamento, ele não era diabético, não era hipertenso, ficou mais fácil de tratar. Nós conseguimos melhorar muitos pacientes, usamos uma droga, que é o sacubitril, né, com valsartana, que é o Entresto, que é um lançamento que a gente tem já uns 3 ou 4 anos aqui no Brasil, uma droga descoberta na França, e eu consegui usar nesse menino isso aí. Ele foi melhorando, bastante diurético, diminuiu o sal, a gente foi melhorando. 1 mês e meio, mais ou menos, depois, ele me liga de Jaguarão. Foi aí que tá a parte engraçada da história. Doutor, jovem, né? Doutor, me diga uma coisa, eu estou me sentindo bem. Diga, que bom. Eu posso ir no show da Marília Mendonça, né? Aí em Pelotas? Digo, onde é o show? Da Fena Doce. Eu digo, por dentro pode, mas tu vai desmaiar. Tu vai ficar 3 horas de pé lá, a tua pressão vai cair, tu vai desmaiar. Mas por quê? Porque eu adoro a Marília Mendonça. Eu digo, tia, pega um DVD, baixa na internet e assiste na tua televisão sem risco nenhum. Mas eu achei estranho o seguinte, que achei interessante que ele melhorou do quadro tanto que ele queria vir, mas ele ainda estava doente. Mas isso aí me marcou, porque ele entrou no consultório com falta de ar, inchado da cabeça aos pés, arfando de falta de ar, dormindo sentado pelo problema cardíaco dele, sem poder urinar, retendo líquido. E ele melhorou muito, e a primeira coisa que ele queria fazer era um show da Marília Mendonça. Isso chamamos de fé. Chamamos de fé isso, né? Ele teve fé e se curou. Muitos casos de pacientes eu guardo que me serve de experiência, e às vezes eu relato para os pacientes, teu quadro é parecido com o quadro, foi assim, mas não identifico as pessoas, obviamente. Se tu fizeres isto, tu vais melhorar. Foi o que eu te falei agora em off, né, das reações das vacinas. Eu não tive quase ninguém com reação de vacina, eu também não tive. Aí eu atendi uma paciente de Pinheiro Machado anteontem, jovem, que ela fez a 2ª dose da AstraZeneca e ela teve uma erupção cutânea generalizada. Nós afastamos toda e qualquer outra causa e ficamos com a causa sendo da própria, um par-efeito da vacina. Claro, qualquer vacina pode dar par-efeito. Isso aí eu não estou falando no sentido de desestimular as pessoas, eu continuo estimulando. Eu tenho pacientes que as filhas me ligaram, doutor, a mãe só vai fazer a vacina se o senhor disser para ela que tem que fazer. Aí eu ligava, querida, vai lá fazer, eu já fiz, estou muito bem, obrigado, você vai ficar bem. Depois, eu me lembro que uma delas, inclusive, a filha bateu uma foto lá no centro de eventos, sim, uma velhinha dentro do carro, ele com 80 e poucos anos, me fazendo sinal de positivo, que tinha ido lá para fazer a vacina. Interessante. Então, existe ainda muito preconceito com relação à vacina. Tanto assim que muita gente aqui em Pelotas não fez sequer a primeira dose, infelizmente. Porque a mídia hoje ela nos bombardeia com informações que tu tem que saber filtrar, tem que saber filtrar as informações. Vem fakes de todos os lados. Então, essas informações atrapalham muito. Quais as dificuldades de aderência ao tratamento arterial está ocasionando com a hipertensão? Quais as dificuldades de aderência ao tratamento? A principal dificuldade é a falta de relacionamento médico-paciente. Os meus pacientes, modéstia à parte, a grande maioria, aderem ao tratamento. Foi pelo que eu te falei, porque eu explico, só que doutora, eu não sinto nada, mas se não tomar o remédio, tu vai sentir. Tu vai começar a ter falta de ar, vai começar a ter palpitação, não é que eu vou criar pânico, eu vou falar a realidade. Então, eu digo, olha, tu toma 2 comprimidos ou 3 por dia, tá? Claro, nós temos pacientes que têm que usar 4, 5 medicamentos antihipertensivos, as hipertensões severas. E hoje, tu vê, tem um laboratório que lançou um medicamento que, num comprimidinho bem pequeno, nós temos 3 medicamentos antihipertensivos ali. Nós temos um antagonista do cálcio, nós temos um diurético e um bloqueador de receptores de angiotensina, os BRAS. Então, na realidade, hoje eles estão com um comprimidinho
tendo 3 medicamentos ali dentro. Pô, se a pessoa não aderir ao tratamento, claro que muitas vezes esses medicamentos não são muito acessíveis, também não são tão caros assim. Às vezes eu digo assim, tu fuma? Eu fumo. Pois é, tu gasta com cigarro, é muito mais do que tu vai gastar com esse medicamento. Doutor, o senhor tem razão. Gosta de uma cervejinha? Gosto. Então, faz as contas. Vale a pena? Posso tomar uma cervejinha? Pode. Aí eu digo assim, hoje mesmo com o paciente, depende, como é que tu bebe? Com a testemunha do lado ali, o parente. Toma uma cervejinha no final de semana. Então, vou te dizer, geralmente a cervejinha vem acompanhada do salzinho. Então, no final de semana, quando tu fores tomar tua cervejinha no teu churrasquinho, tu toma mais um diurético, para tirar o excesso de sal que tu vai comer. Por isso que muitas crises hipertensivas são em finais de semana. Porque o pessoal trabalha toda semana, no final de semana vai lá, come churrasco, aí vai beber a cervejinha, já não toma o remédio. Tudo isso eu converso com os pacientes. Posso tomar o remédio? Não só pode, como deve. Toma de manhã bem cedo, vai lá, come o teu churrasquinho, se tiver muito sal, toma mais um diurético, e tu mede a pressão, eu sugiro que eles tenham um aparelho, mede a pressão de manhã e mede no meio da tarde, 1 ou 2 horas depois do churrasco, para ver se houve influência da questão do sal. Então tem muitas coisas, doutor, eu vou para uma festa, eu não tomo remédio, tu fazes muito mal, vai estragar a tua festa, tu vai te sentir mal na festa, vai acabar indo de pronto-socorro na festa. Toma o remédio e vai para a festa. Só não abusa no álcool, no sal, etc, etc. Então, o que está fazendo falta, na minha avaliação, de uma maneira geral, é a relação médico-paciente. É paciência para informar. É muito fácil tu atender uma pessoa, fazer o diagnóstico de hipertensão, às vezes nem é tão fácil, mas tu mede ali, tá alta a tua pressão aqui, toma isso aqui. Não, tá alta, espera um pouquinho, vou medir de novo. Às vezes a primeira medida é mais alta, a segunda e a terceira já não é tão alta. Né? Eu tenho 3 aparelhos no consultório, eu meço nos 3, peço para o paciente trazer o aparelho dele, ensino ele a medir a pressão. Quando o paciente é da zona rural, por exemplo, longe dos recursos, eu recomendo que tenha um aparelho em casa, porque às vezes o paciente está com uma dor de cabeça que não tem nada a ver com a pressão, às vezes é uma enxaqueca. O pessoal se toca lá na zona rural, 40, 50 quilômetros pronto-socorro, chega lá, a pressão está normal. É só uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Mede a pressão. Meus pacientes todos têm meu contato, no WhatsApp todos. E sempre que eu chego em casa à noite, eu estou em contato com eles. Eu atendo pacientes de mais de 20 municípios. E hoje, felizmente, essa ferramenta é fantástica, pelo menos para mim como médico. Eu bato a foto do paciente, às vezes o paciente consultou há um mês, eu bato a foto e me lembro do paciente, ponho ali algumas dicas, né? Primeira consulta, esse paciente tal, já botou ponte de safena. Porque quando eu não estou no consultório, eu não tenho a ficha do paciente. Teve um período aí que eu trabalhei menos no consultório, porque eu era vice-prefeito, secretário de saúde, e eu trabalhava só no final do dia, e acumulava essas funções e ficava um pouco estressado. Foi o que eu disse no início, a hipertensão, apesar de todas as informações que a gente tem, toda a medicação, ainda é uma doença de alta morbidade, que causa a doença, e alta mortalidade, que leva à morte. As doenças coronarianas, a angina e suas evoluções, o infarto, etc., também são fatores, são doenças que levam frequentemente à UTI, e quando o paciente não consegue chegar na UTI, ele morre em casa. Por coincidência, hoje eu atendi uma paciente, eu não vou citar exatamente onde é que ela andou, em julho, ela teve uma dor no peito durante a madrugada, eu não a conhecia. Nós revisamos hoje, eu e ela, digo, olha, foi numa quinta-feira, e a senhora veio procurar numa segunda. Ela teve uma dor no peito, e com náuseas, ela começou com a dor nas costas, a dor se irradiou no peito e no braço, com náuseas, e ela sentiu mal, mas aí o marido dela queria chamar a saúde, e disse, não, espera amanhecer. Isso é interessante, né? As pessoas têm pânico da noite, espera amanhecer. E felizmente ela não morreu. Aí esperou amanhecer e foi num desses convênios onde mediram a pressão, conversaram e fizeram um eletro nesta paciente, eletro de repouso. Hoje está muito na moda o eletro à distância. O paciente faz o eletro aqui, esses empresários da medicina que querem economizar, eles não querem ter um cardiologista contratado, não querem ter um serviço de cardiologista, compram um aparelhinho, ensinam um técnico lá a fazer eletro e enviam lá para São Paulo, Curitiba,
Rio de Janeiro, não sabe, são vários colegas no Brasil inteiro que se dispõem a interpretar esses elétrons por valores irrisórios. Tudo bem, isso é livre-arbítrio, faço o que bem entender. Só que a colega que estava atendendo era uma colega jovem, eu também já fui jovem, fui recém-formado, não critiquei. O elétron foi enviado à distância para São Paulo e o colega lá, que eu não sei quem é, só vi o nome, também não me interessa, deu o elétron como normal. E ela continuou com dor no peito e veio consultar comigo. Quando eu olhei o elétron dela no consultório, eu não tinha visto dela ainda, tinha visto o meu. Ela estava se arrumando na sala de elétron para entrar com o elétron que a secretária fez. Pai, isso aqui é infarto agudo, infarto agudo do miocárdio. Aí ela me trouxe o eletro que ela tinha feito, que mandaram lá para São Paulo, dado como normal. Era infarto agudo do miocárdio. Já era infarto que foi dado como normal o eletro. A sorte que essa paciente não complicou, o infarto era pequeno e eu mandei fazer um cateterismo nela e ela mostrou que tinha obstruído uma coronária e ainda conseguiu colocar uma molinha naquela coronária e salvar grande parte daquele músculo que já estava lesado. Então, ela teve sorte. Ela podia ter morrido naquela noite. Em torno de 40% dos pacientes que têm infarto agudo morrem em casa, infarto extenso. Dos outros que chegam no hospital, que chegam numa UCTI, a chance de morrer é 1 a 2%. Por isso que é importante recorrer. Se tiver dor no peito, tiver dúvida, vai procurar o serviço de urgência. Diabetes, tabagismo e hipertensão. Paciente que tem esses três, quer dizer, que fuma há muito tempo, que tem um diabetes não controlado e tem hipertensão de longa data, a chance de desenvolver obstrução das coronárias, entupimento de coronárias, um quadro de angina com todas as suas consequências é muito grande. Se ele for obeso, sedentário, estressado, com colesterol e triglicerídeos elevados e com uma história familiar clara de doença coronariana, bom, cada vez que tu soma um desses fatores de risco, além do diabetes, hipertensão e tabagismo, o paciente pode infartar sem ter nenhum desses três também. Isso é verdade. E tem pacientes que não têm nenhum dos três fatores. Tem lá, o cara é muito estressado. Eu me lembro de um caso de um rapaz, quando eu fazia plantão na UCTI, nós somos fundadores da UCTI da Santa Casa. Em 1982, nós inauguramos a UCTI. Em 83, 84, nós atendemos um rapaz com 36 anos, de Rio Grande. Ele veio, ele não fumava, não era hipertenso, não era diabético, ele trabalhava numa grande empresa de Ipiranga, que todo mundo conhece, de Ipiranga, de Rio Grande, até dei o nome da empresa. E o cara, esse rapaz, ele alçou um cargo muito acima do que ele exercia. Em 30 dias ele infartou e ele morreu. Ele não era diabético, hipertenso, fumante, exclusivamente pelo estresse. Então, o estresse também faz com que desencadeie essa doença coronariana. Ele morreu por isso. Já vi pacientes com 22, 23 anos infartar por uso de drogas, cocaína, né? Que não era, usava cocaína, mas não era fumante, não era diabético, não era hipertenso, infartou por causa da cocaína. Então, os fatores de risco, eles estão conhecidos desde 1950, num estudo feito em Framingham, nos Estados Unidos, que era uma cidade industrial, basicamente uma cidade industrial, onde a maior parte das pessoas que moravam na cidade trabalhavam em indústrias muito semelhantes entre elas. Então eles foram examinar todos esses funcionários e foram ver o que eles tinham em comum entre eles e que levava ao infarto. Aí eles observavam esses fatores: tabaco, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, sedentarismo, obesidade, diâmetro de cintura abdominal maior. Então fizeram uma relação dos chamados fatores de risco coronariano. São os fatores e pior, que geralmente são fatores silenciosos. Tabaco, atendo gente que começou a fumar com 10 anos, o cara infartou com 40 anos. Se o cara infartar antes dos 40 anos, eu posso dizer o seguinte: 87,7% dos que infartam antes dos 40 anos são tabagistas. Às vezes sabe pelo cheiro do paciente, mas pela estatística. Eu fumo realmente, desde que idade? Fumo desde os 12 anos. Então, ele infartou por isso. Claro que ao longo desses
anos todos, ele acumulou outros fatores também, estresse, obesidade, mas o tabaco foi o principal fator fazer com que ele tivesse um infarto antes dos 40 anos. E as pessoas dizem, infarto em jovem é mais perigoso. Claro que é. Infarto em jovem, porque o jovem não está preparado para ter um infarto. Um paciente com 80 anos é que nem câncer. Um câncer num jovem, de próstata, por exemplo, 42 anos. Se ele tiver um câncer de 42 anos, o prognóstico geralmente é ruim. Se ele tiver um câncer aos 80 anos, praticamente só se faz tratamento hormonal, nem se opera. Muitas vezes não se faz radioterapia, grande parte das vezes. Por quê? Porque este paciente levou 80 anos para desenvolver um câncer que ele já tinha geneticamente determinado. E o tabaco e a doença coronariana é a mesma coisa. O paciente que tem 80 anos e que faz um infarto, ele já tem uma circulação coronariana tão rica que ele foi desenvolvendo, chama-se árvore coronariana. Essa árvore que a gente tem, a árvore que a gente conhece comum, ela tem galhos, subgalhos e coisas, mas um galho não entra no outro. Uma árvore, na árvore coronariana entra. Uma área que está sofrendo lá naquele cantinho do ventrículo lá, geralmente uma coronária começa a enviar vasos para lá, o sangue e oxigênio para suprir aquela área que está doente. Se chama circulação colateral coronariana, que é o que acontece nos idosos. O que eu disse? O jovem não está preparado para ter infarto. Geralmente a árvore coronariana dele é escassa, é fraca, não tem recurso. Quando entope uma coronária, ele não tem reserva coronariana. Entendeu? Esses fatores de risco, então, fazem na área da cardiologia, fazem parte da nossa rotina. Eu vasculho a vida dos pacientes, só que isso aí leva tempo. Não é uma consulta de 5 minutos, 10 minutos. Eu entro na vida do paciente e dos seus familiares. Só meu pai morreu com câncer, tá? Mas que câncer? De próstata, que idade? 86 anos, doutor. Tudo bem, provavelmente, porque a gente costuma dizer que todo homem vai ter câncer de próstata um dia. Por quê? Porque a gente sabe que é um processo degenerativo, vai ter câncer de próstata. Só que muitas vezes a pessoa morre antes, morre por outros motivos e acaba não tendo câncer. Mas se chegar aos 90, 95, vai ter um câncerzinho lá de próstata, provavelmente. Isso é o que diz os urologistas e é o que eu sei também a respeito. Porque eu ataco em várias áreas. Estou brincando. Até diagnóstico de câncer de mama em homem eu já fiz. Câncer de mama em homem, ele está curado. Fez quimioterapia e ficou curado. Ele foi para consultar por hipertensão, era um paciente rebelde, que a esposa marcava e ele não ia consultar. Aí um dia ele foi, o que é isso aqui? Ele é meu amigo, já era e é meu amigo até hoje. O que é isso aqui? Isso aqui, ele é meio gaguinho. Isso aqui é um sanguezinho que me sai de vez em quando. É? Aqui no mamilo? Digo, tá. Não falei nada para ele. Pedi uma ecografia e liguei para a esposa dele, porque eu sabia que provavelmente ele não ia fazer o exame. Aí fez o exame, era um adenocarcinoma de mama, e aí eu encaminhei para um oncologista clínico, isso faz 4 ou 5 anos. Ele está curado. Quer dizer, no exame de cardiologia. Na realidade, os sintomas é muito parecido com o sintoma nas mulheres. Muitas vezes nenhum. Por isso que as mulheres devem fazer regularmente mamografia e ultrassonografia de mama. A partir de uma determinada idade. Se forem fumantes, mais cedo. É um exame bem desconfortável para a mulher, né? O exame de mamografia é desconfortável. Mas existem outros exames desconfortáveis que tu tens que fazer. O toque prostático, ainda existe muito preconceito com relação a isso. Toque de próstata. Existe bobagem ainda. Porque eu nunca fiz exame. Tens que fazer. Porque o teu PSA deu alto, vai lá ver se tem câncer. Se tiver que pegar agora, ainda tem chance de curar. Entendeu? Aí tu tem que insistir para que a pessoa faça. Você não pode obrigar, tu pode sugerir. É o que a gente faz. Quais as opções que são oferecidas no chamado programa Farmácia Popular? Farmácia Popular, ela foi lançada há alguns anos atrás, inicialmente para oferecer medicamentos para diabéticos e hipertensos. Depois foi estendida aos bronquíticos e aos pacientes bronquites asmáticos e aos pacientes portadores de osteoporose. A farmácia popular, na minha avaliação, parou no tempo.
O remédio que eles oferecem é bom. Por exemplo, losartana é um bom remédio. Só que a losartana, depois da losartana vieram outras tanas muito melhores, mais eficazes, que o governo poderia também fazer parceria com os laboratórios e oferecer de graça. Que a losartana não consegue sozinha controlar boa parte das hipertensões. E o diurético é o hidroclorotiazida, todos os leigos sabem disso, é losartana, hidroclorotiazida e enalapril. Enalapril é um bom remédio para quando a pessoa é diabética e hipertensa. Só que 40% dos pacientes têm alergia, tem a tosse alérgica do enalapril, ou do vasopril. Então, já não pode, mas eu sempre que eu receito, digo, olha, isso pode te dar tosse, se der, tu me avisa. Eu já peguei paciente tossindo 1 ano por causa do vasopril, do enalapril, e que nunca foi perguntado o remédio que ele tomava. Aí o paciente fez raio-x, fez tomografias, fez um monte de exame e não precisava, era só perguntar qual é o remédio que tu usa. Enalapril, vamos trocar e vamos ver como é que fica a tua tosse. Sim. Então, muitas vezes pode ser por sinusite e tal, mas a pessoa depois vai dizer, doutor, eu não tinha isso antes de tomar esse remédio. Tu tens que alertá-lo. Tu tinha esse problema? Não, não tinha. Geralmente, o parente se dá conta disso. Diz, pá, doutor, eu não aguento mais. O dele é dia e noite. Diz, tá, ele tinha antes? Não, não tinha. Então, vamos trocar. Eu nunca digo que é do remédio. Vamos trocar o remédio. Se desaparecer, é porque era. E o outro remédio é o remédio para diabetes, que também são remédios muito simples, para grande parte da população ajuda. São as metforminas. Glifage XR, metforminas de 500, 850, que são drogas que não têm não atinge muitas vezes o objetivo. Hoje tu tem remédio para diabetes que custa R$300. Na farmácia popular é de graça. Tudo bem, mas a maior parte das vezes não resolve o problema. Sim. Então, na realidade, eu acho que o governo tinha que começar a pensar em retirar os impostos desses remédios mais caros, que atinge boa parte da população. 12% da população adulta é hipertensa e diabética. Quer dizer, hipertensos tem muito mais, é que muitos nem sabem que são hipertensos. A gente já sabia uns anos atrás que o HIV ia ser uma doença crônica como o diabetes e qualquer outro, desde que a pessoa aderisse ao tratamento. O governo dá, há muitos anos, aqueles kits gratuitamente e te oferece, por exemplo, na Faculdade de Medicina tem um ambulatório só de SIDA, HIV, né? Então, na realidade, nós temos algumas coisas positivas na saúde, mas existem muitas coisas que poderiam melhorar, que não melhoram por a famosa falta de vontade política. E aí o que acontece? As famílias pobres se reúnem, cada um custa R$3.000 o exame particular de cateterismo, que pelo SUS é de graça. É quase impossível. Então o que acontece? Eles se juntam um dinheirinho, toda a família, vão lá e fazem o cateterismo. Bom, tem que operar, aí entra o SUS. Fez o cateterismo particular, então não pode operar pelo SUS. Tem que operar particular. Só que a cirurgia cardíaca é R$25, R$30.000. É uma pegadinha. Então, hein? É uma pegadinha. Claro, se o paciente tivesse feito pelo SUS, eu vou te dizer uma coisa, não tem nenhum paciente que tenha feito cirurgia particular até hoje. Eles fazem pelos convênios que tem aí, pelo Unimed, ou pelo SUS, cirurgia cardíaca. Só que nós temos pacientes infartando e morrendo na fila de espera para fazer um cateterismo. Isso eu denuncio frequentemente, mas acho que não adianta muito. Eu, pelo menos, faço a minha parte, que é denunciar. Então, na realidade, há muito conflito entre a vontade política e a política. É que a gente não pode viver sem política. Mas, infelizmente, a população, de uma maneira geral, não tem consciência dos seus direitos. E a farmácia popular é um deles. E o cateterismo pelo SUS é outro deles. O pessoal vai lá, faz uma injeção, viva o SUS! Não viva o SUS. Se o SUS fosse tão bom, o Lula, quando tem uma diarreia, ele não pegaria um helicóptero e iria para o Sírio-Libanês. E Albert Einstein não iria. Quando teve um início de câncer de cordas vocais, eu tenho pacientes que morreram na fila de espera para fazer cirurgia de câncer, de intestino e etc. Ele começou com a vozinha alterada, está curado. Foi para o Sírio-Libanês. Quais os motivos desta superpopulação de pacientes nos pronto-socorros? Vamos usar aqui os de Pelotas, que é a nossa experiência que nós temos, né, fisicamente, né? Um dos problemas foi quando transformaram Pelotas
na referência regional. Pelotas, hoje, ele recebe pacientes de vários municípios da região. Muitos prefeitos começaram a investir na chamada ambulancioterapia. Ao invés de fazer um bom pronto atendimento nos seus municípios, compravam ambulâncias e largavam os pacientes no pronto-socorro. É só fazer um plantãozinho na frente do pronto-socorro. Vai ver quantas ambulâncias chegam nos municípios vizinhos. E aí o que acontece? Os pacientes chegam superlote pronto-socorro, fazem com que tem que se usar muito mais tomografias, ressonâncias, existe falta de leitos nos hospitais, que os hospitais têm que ceder 60% dos seus leitos para o SUS. E a maioria não faz isso. 60% dos leitos têm que ser reservados para o SUS. Agora, está se pensando em fazer o hospital regional aqui, a Universidade Federal. 7 vereadores foram a Brasília passear. Obviamente que foram passear. O que um vereador vai fazer em Brasília para reivindicar a questão do nosso hospital, se isso é um assunto da Universidade Federal de Pelotas? A reitoria não deu os recursos para a diretora da Faculdade de Medicina. Ela teve que fazer uma vaquinha com os colegas e usar os próprios recursos para poder viajar a Brasília. Houve lá, a reitora disse, não tem recurso para viajar. Claro que tem, foi uma questão política. Provavelmente a reitora deve estar pensando que a diretora da Faculdade de Medicina, que era pré-candidata a reitora, vai tentar vir a reitora na próxima. Infelizmente está política de novo, essa sujeira. Muito obrigado, doutor Michel Alau. Desculpa ter me estendido aí, mas é que eu não consigo. Passou rápido. A medicina e a política dissociadas. Para mim, elas têm uma interligação muito importante. Sim. Eu uso ela no meu consultório no sentido da política de saúde. Eu alerto meus pacientes com relação... Eu tenho um aplicativo que eu favoreço meus pacientes, um aplicativo de menor preço, que a gente chama, que é do governo do estado, mas pode ter acesso a todos os medicamentos que são comercializados em Pelotas. Eu abro o aplicativo e olha, esse remédio que eu estou te passando, ele é bem mais em conta em tal farmácia, que fica a 1 quilômetro e 400 metros daqui. O cara já sai dali sabendo onde é que tem o remédio mais barato. Vai ficar batendo perna daqui, tudo quanto é para ganhar um desconto, vai direto lá, que lá tem os descontos. E isso cria uma concorrência saudável entre as farmácias. Nós nunca tivemos tanta farmácias, nós tínhamos, e funerárias, nós tínhamos muito, do tempo do vídeo, não é dos vídeos, né? As videolocadoras. As videolocadoras, nós éramos naquele tempo, mas o que continua persistindo são as farmácias e funerárias. As funerárias. Funerárias, felizmente, agora deram uma segurada, que era uma guerra também, uma guerra. Este podcast é uma produção da disciplina de Práticas Laboratoriais 3, sobre a orientação do professor Paulo Cajazeira, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. O programa Vida e Saúde agradece ao convidado de hoje, Dr. Michel Alau. Eu sou o Ronaldo Luiz e recomendo que aproveitem bem a semana.